Oi, Isabel. Olá, Sandra, tudo bem? E aí? Como é que foi a semana? Beleza, amiga. Beleza. Semana boa, sabia? Semana boa, né? Boa, é. Primeiro, né, Isabel? Nós temos que começar o nosso programa parabenizando a mulherada, hein, cara? Claro, parabenizando, a mulherada foi pra rua aí pra reivindicar e protestar, né? Contra a PL 1904 do estupro. Mais conhecida como a PL do estupro. É, exatamente. E aí a mulherada foi pra rua e o Arthur Lira amarelou. Amarelou, tá com medo da mulherada. Tá com medo da mulherada. Deu uma amarelada, disse que não vai votar esse semestre, deixou talvez pro semestre que vem. Não, ele não tá entendendo por que ele tá recebendo tantas críticas. Ele não sabe o que ele fez, coitado. Ah, ele falou isso? É, tá recebendo muitas críticas. Por quê? Né? Por quê? Porque é aquilo, né? Se tem direito ameaçado, os movimentos vão pra rua. Além de as mulheres vão pra rua. Além de tudo, o cara pensa que se finge de idiota, achando que a gente é idiota. Ele não sabe por quê, tadinho. É interessante também, Sandra, coitada. que fizeram uma pesquisa e boa parte dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, é contra essa PL, sabia? Não, eu sei. É contra essa PL. Eu sei. E aí, vou te falar uma coisa, Isabel. Teve o pastor, o autor dessa PL, que acabou que eu nem lembro o nome, aliás, a gente não poderia esquecer. Eu lembro. Sóstenes Cavalcante, eu acho. Sóstenes Cavalcante. E ele é aqui do Rio de Janeiro, pelo amor. Se alguém votar nesse cara, gente, de novo. Aí, sabe o que ele falou? Ele falou que ele não quer saber de pesquisa nenhuma. Que a pesquisa é a pesquisa de Deus, é a pesquisa o que Deus fala na Bíblia. Só que aí eu fui... Deus fala isso na Bíblia. Não, pois é. E aí eu fui atrás de um amigo meu, que é inclusive evangélico, e falei, cara, conta pra mim aonde é que tá isso na Bíblia, que eu quero ver, tá certo? Aonde que Cristo fala sobre isso? O cara tá procurando até hoje, não achou. Inclusive, eu nunca vi Deus... colocando uma vítima no lugar de criminoso, né? Nunca vi. Nunca vi. Em toda a história que esse homem passou pela terra e tal, eu nunca vi ele fazer um negócio desse, sabia? Pelo contrário, né? Até ele andava com todo mundo. Você já falou isso várias vezes aqui, várias vezes, Andava com todas as pessoas, inclusive dava segunda chance para as pessoas se regenerarem, vamos dizer assim, né? Ter seu lugar mais uma vez na sociedade. E essas pessoas realmente querem tirar os direitos. Até na hora que ele estava morrendo, ele não perdoou o Barrabás que estava ali do lado. Exatamente. E é isso. A mulherada foi pra rua, tem que ir. Protestou. Mas tem que ficar atento, porque ele não retirou. Ele apenas colocou o pé no freio, né? Só isso. Não, gente, é orar... Esperar a eleição passar, de repente, orar e vigiai. Você entendeu? Orar e vigiai. Orar e vigiai. Porque não tem outro jeito. Tem que ficar atento. Se acontecer de novo, lá vamos nós pra rua de novo. Entendeu? Agora, porque é interessante essa coisa do deputado aí, né, o autor do projeto, dizer que ele não como é que é? Pesquisa não interessa. Mais uma vez o negacionismo, né? Mais uma vez o negacionismo. Então não importa a pesquisa e ainda coloca, meu Deus, tudo em nome da fé das pessoas. Enfim. Isso é um absurdo, né? Mas olha, antes da gente chamar a nossa vinheta, vamos falar da nossa audiência que está aumentando. A audiência é uma coisa de velho, vocês sabem, né? A gente tem que falar nosso alcance, nosso engajamento e tal. Engajamento, alcance e tal. Cada dia melhor. Claro que os nossos haters têm nos ajudado bastante, né? Para esse alcance, sempre. né? Os haters nos ajudam muito. Sempre. Então, a gente também quer agradecer aos haters. Não podemos deixar eles tadinhos de fora. Mas, assim, gente, tá muito bom. O pessoal tá comentando muito, nossos cortes, principalmente. Eu tô achando, assim, que, a gente inaugurou essa nossa segunda temporada bem animada e com razão, viu, Isabel? Sim. Só vem crescendo aí a audiência, né? Falei audiência de novo. De vocês no programa, a gente quer agradecer muito e pedir para vocês continuarem mostrando aí esse programa, os links aí para os amigos, colocar nos grupos de vocês e entrar lá, vocês podem ver a gente em todas as redes sociais e entrar lá no YouTube, né, Sandra? Para fazer aquela inscrição, ativar sininho para vocês estarem recebendo a notificação. E vocês também podem acompanhar a gente pelos nossos parceiros, aqui no Rio de Janeiro, RJ Notícias, e lá em São Paulo, Barão de Itararé. Barão de Itararé. Claro que são 2 sites de notícias, então você pega em qualquer lugar do país, mas o endereço desses parceiros nossos, um é em São Paulo, está no Rio. Muito legal. Então, agradecer mais uma vez a vocês. Isso. E falar que hoje a gente se programou para fazer um programa
leve. Não é isso? O super leve. Vocês vão ver depois da vinheta aí. Nos aguarde aqui depois da vinheta. Isabel, cara, na verdade é o seguinte, nós programamos para fazer um programa bem legal hoje, bem alto astral. Mas enfim, vamos tentar? A gente estava com... deixa eu explicar pro pessoal de casa. A gente estava com os roteiros, né? Até João, que nos desculpe, o João fez uns roteiros mais sérios, e aí a gente começou a discutir. Aí a Sandra falou assim, vamos fazer uma coisa mais leve, né? Vamos rir um pouco, vamos mostrar um programa mais suave pro pessoal de casa. Eu falei, vamos, com certeza. E começamos a procurar assuntos leves pra gente falar aqui, né? Eu não tive sucesso, não consegui muita coisa leve. Aí cheguei... No final da semana passada, eu falei, Sandra, e aí, você conseguiu um tema leve pra gente? Aí ela conseguiu, né, Sandra? Gente, olha, eu tô rindo de nervosa, cara, porque assim, ninguém deixa a gente em paz. Não deixam a gente relaxar nem um dia. Mas vai chegar o dia que nós vamos chegar nesse programa, vai chegar. Que nós vamos chegar aqui e falar só sobre coisas super agradáveis. Mas hoje eu quero começar a falar desse tema, perguntando uma coisa, é o seguinte, eu sei que você é professora, tá certo? Eu sei que você também é formada em jornalismo, sei que depois de formar em jornalismo ainda tá fazendo faculdade de Direito, então o negócio é esse. Tá certo? Academia, estudar... Eu já tô até com medo, porque eu ouvi umas declarações aí outro dia, eu já tô com medo com esse negócio de tanto estudar. Então, eu queria saber de você, amiga, qual foi o papel da educação na sua formação? O que aconteceu? Porque eu sei que você era lá de Jaconé, que é uma área rural do município de Maricá, no Rio de Janeiro. Sua família tinha muitas dificuldades. Sim, muitas. Muitas dificuldades, e que você decidiu estudar. Me conta um pouquinho desse lance, dessa sua história. Como é que você decidiu estudar? Por que você decidiu estudar? Qual foi a reação da sua família? Como é que foi isso? Então, eu venho de uma família pobre, né? Desse local, que é uma área rural aqui desse município de Maricá, no Rio de Janeiro. E a gente tinha muitos poucos recursos, né? E eu estudava numa escola que ela só ia até a antiga 4ª série, que o pessoal chama, né? Que hoje é a primeira fase aí do ensino fundamental. Só que eu gostava muito de estudar, né? Meu pai via, me incentivava, apesar da minha mãe... A minha mãe é analfabeta, o meu pai só tem até essa 4ª série, né? Primária. E o meu pai me incentivava. O problema é que depois que você terminava nessa escola, você tinha que ir para uma outra escola em outro bairro. E aí, naquela época, os pais não queriam que as crianças, que as meninas principalmente, saíssem de ônibus sozinha para ir para outro lugar para estudar. Então, meu pai falou assim, olha, assim como vários outros, né, pais daquela época, e falaram, você não vai ter como você estudar, não, continuar seus estudos, porque como é que a gente vai deixar você ir sozinha para outro local, né? Não tem, a gente não consegue te levar, né? Não tinha carro naquela época, meu pai trabalhava muito e não tinha como. Aí, né, eu agradeço até hoje a minha tia querida, né? Minha tia Odeméria, que ela já morava aqui, ela já morava na região central do município. Né? E o que ela fez? Ela falou, não, minha sobrinha não vai ficar sem estudar. Vocês vão pegar ela vai ficar a semana inteira na minha casa, ela vai estudar no centro, na região central da cidade, e no final de semana, na sexta, ela volta para casa. Boa. E aí eu só consegui estudar porque a minha tia firmou que esse compromisso com meus pais, para que ela iria cuidar de você. Ela iria cuidar de mim, né? Porque menina pura, nada poderia acontecer comigo. Né? Então, foi isso que aconteceu. Eu terminei o ensino fundamental aqui, depois eu ingressei nessa formação de professores e continuei estudando. Então, a educação me abriu portas, né? Me deu outras oportunidades, né? Imagina se eu era uma menina que gostava de estudar, gostava de ler. Se os meus pais não deixassem eu estudar, eu ia ficar, né, num local
sei muito o que fazer, né? Poderia estar casada, né? Se hoje, eu vou até fazer uma brincadeira, se hoje eu tenho 3 filhos, eu poderia ter 8. Ter 8, Salva pelo estudo. Brincadeiras à parte, né? Mas era muito difícil naquela época realmente a gente continuar estudos. Eu tenho amigas daquela época que continuam nessa região e realmente tiveram que parar, porque aí depois casam, têm filhos, a gente sabe que fica mais difícil, né? Tem toda essa questão do acesso à educação que a gente não tinha nessa época. Então, foi fundamental esse apoio da minha tia e fundamental eu ter continuado os meus estudos, porque eu encontrei professores que me incentivaram, me estimularam a estudar. Eu encontro com professores até hoje que fazem, né, questão, e eu também faço questão de falar que essas pessoas tiveram na minha vida, né, e me iluminaram de alguma forma. E isso foi, nossa, isso mudou a minha vida, né, Sandra? Mudou a sua vida? Completamente. Hoje eu consigo... A educação abriu seus horizontes para alguma coisa, Isabel? Através da sua formação acadêmica, você conseguiu... Muita coisa. Enfim... Eu consegui melhorar a vida, né? Melhorar a vida. Acho que quando a gente busca, né, o estudo, uma das principais coisas que a gente quer é melhorar um pouco a nossa vida. A condição que você deu para os seus filhos é melhor da que você teve? Muito melhor. Né? Muito melhor. Não é que meus pais não se esforçassem, obviamente. Sim, claro. Eles se esforçavam, mas a situação era realmente muito complicada, né? Salário mínimo, só ele trabalhando, só o meu pai. As oportunidades poucas, né? As oportunidades poucas, né? E eu lembro que os meus materiais, meu livro, minhas coisas de escola sempre eram muito tarde para chegar, porque justamente meu pai não tinha dinheiro, né, para comprar. Então, sempre ficava dependendo de estar compartilhando material com os colegas. Hoje, meus filhos... nossa, a gente oferece o que a gente não teve, né? Que a gente não teve oportunidade de ter, a gente oferece para os filhos. Então, são curso, né? Que você está sempre ofertando para os filhos. Esporte, né? A minha filha faz ginástica rítmica, fez balé. O meu outro filho faz judô. Um é professor de judô, faixa preta. Né? É futebol, é natação. Enquanto a gente, às vezes, queria isso e a gente não podia ter realmente, né? Hoje a gente, inclusive, tem até algumas facilidades no município, mas naquela época não tinha. Então, esse estudo possibilitou várias coisas, né? Ter a sua casa própria, né? Ter hoje um carro que antes não se conseguia, né? Hoje não é nem questão de luxo, é uma necessidade de você ter um veículo. Você pode levar as crianças para o judô, onde você pode levar as crianças para a escola, onde você pode proporcionar toda essa logística. Toda essa logística, né? Hoje eu consigo levar meus filhos num evento, eu consigo levar no cinema. Naquela época... Oferecer cultura. Né? Mãe, quero ver o filme tal, mãe, o show tal, né? Então a gente hoje consegue ofertar isso porque a gente tem uma vida melhor justamente por causa da educação, né? E além de ter isso, você tem uma visão de mundo mais ampliada, né? A educação te possibilita isso, de você ter essa visão de mundo mais ampliada. Expandir, viajar, conhecer novas coisas. Né? Hoje eles têm condição de fazer viagens, né? Ainda não fizemos viagens internacionais, mas acho que a gente tem tanta coisa para conhecer também no Brasil que a gente não conhece. Mas conhecem, né? Naquela época nem imaginava andar de avião. Sair da cidade. Sair da cidade era um evento. Né? Você vê que a situação era tão assim que a gente chamava, onde eu morava para o centro, a gente falava assim, eu vou lá na vila. Você vê uma coisa bem colonial, né? Sim. Né? Bem uma coisa bem assim. Então era dessa forma, para você ter uma ideia. E aí, grandes pessoas que eu encontrei pela vida, grandes professores, e você... É demais. Hoje, eu vejo que os meus filhos, na minha idade, quando eu vim, já têm essa visão mais ampliada que eu só fui ter depois. Mas... Que muitas vezes te surpreende, né? Me surpreende. Te surpreende, é isso mesmo. Olha, Isabel... E a sua experiência, então, Sandra? A minha foi um pouco diferente da sua, um pouco diferente, um pouco igual. Eu sou de uma família de classe média, né? A minha família
era de uma cidade pequena, de 30 mil habitantes e tal, mas não era da zona rural, assim como você, uma família com mais condições econômicas que a sua, né? Mas o grande desafio também, na minha época, era a educação. Meu pai também não queria deixar eu estudar na cidade grande, para mim não ficar sozinha, para não acontecer nada, tinha medo, né? Naquela época, essas questões, se hoje são as questões morais, menina morando sozinha, pode acontecer tal coisa, pode isso, pode... Enfim, aí eu só sei que eu tenho meio que uma revoltadinha, eu quero ir fazer o tal do segundo grau, né? Sim. Segundo grau. Quero já fazer o segundo grau numa cidade maior e tal. Aí... aquela coisa de família, briga daqui, briga dali. Minha mãe me apoiou, meus avós maternos também me apoiaram, aí ajudaram um pouco, para daqui, para de lá, fui. E ali, Isabel, eu também fui estudar numa escola particular, numa escola boa, né? Numa das melhores escolas do estado e tal, ótimo, maravilha. Mas eu vou falar para você, Isabel, no dia que eu subi naquele trem e fui parar lá em Campo Grande, morar num pensionato, com várias outras meninas. Eu, como meu pai tinha um pouco essa coisa de não deixar eu sair, de não sei o quê, então ele segurava a grana, ele mandava a grana. Então, não mandava a grana. Para você não você ficar quietinha. Ficar quietinha lá, entendeu? Você fica quietinha lá e tal, bababá, sem problemas e tal. Dinheiro para ir para a escola, voltar, e era isso. Mas aí a pessoa já... né? Comecei a falar, bom, português você sabe que eu não sei até hoje, né? Que não sei escrever carta nem para namorado direito. Mas aí eu falei, eu preciso criar uma condição na minha vida e tal. O que dá dinheiro? Aula particular. Aí fui lá, comprei um livro de matemática, livro do professor, não veio tudo... Vem. Escritinho, com as respostas? Você começou a dar aula? Não, menina, comecei a aprender matemática da 7ª à 8ª série e pelo livro do professor aprendi e comecei a dar aula particular. Nossa. Aí... tudo para conseguir uma graninha. Uma graninha para mim poder com as amigas na pizzaria. Tinha, acho que 2 ou 3 pizzarias na cidade só, porque Campo Grande também era uma cidade... não era o que é hoje, né? Foi um pouco antes da divisão do estado do Mato Grosso do Sul. Aí comecei a dar aula particular para ter minha graninha. Aí comecei, beleza, e a vida foi seguindo. Aí depois fiz faculdade, enfim, e aí era isso. Então, quero dizer para você que no dia que eu me vi assim, pronta e preparada para o mundo, foi através da vontade de estudar. Eu joguei na coisa de estudar toda aquela minha vontade de fazer, de conhecer outras coisas e tal. E aí eu vou falar para você uma coisa muito coincidente com a sua. Eu conheci muita gente boa pelo caminho, Isabel, que me ensinou muito. Muito professor. As oportunidades começam a surgir, né, Sandra? Surgir, como você. Muita gente, encontrei muita gente boa pelo caminho, sabe? Então, assim, por mais então que a minha dificuldade não era igual às suas, porque eu era uma pessoa de classe média, mas mesmo assim, a gente sempre tem que quebrar algumas barreiras, né, Isabel? Mas tem uma coisa em comum nas nossas histórias, né? A questão da educação fazendo essa revolução na nossa vida. Que fez uma revolução na minha vida. Né? Porque eu também, se eu tivesse ficado em Ponta Porã, provavelmente eu teria feito o curso normal, teria dado aula, hoje teria também, se não tivesse 8 filhos, mas acho que uns 3, igual você. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, nada contra as minhas amigas que ficaram em Campo Grande, tiveram sua vida, se tornaram professoras e dedicaram a sua vida ao magistério, etc, etc. Cada um faz as suas escolhas, né? Mas, por exemplo, eu queria alguma coisa que me levasse para algum outro lugar, entendeu? E aí não é nenhum lugar geográfico, eu estava em algum outro lugar mesmo cultural. Mas eu acho que quando você começa nessa vida de estudo, nessa vida da educação, que começa a te abrir portas, você vai sendo levado, né, pelas portas que vão se abrindo, você vai sendo levado e as coisas vão acontecendo na sua vida, entendeu? Você não fica estagnado, entendeu? Então, a coisa vai indo. Hoje, naquela época não, mas hoje eu vejo amigas minhas que fizeram o normal, né, que era formação de professores, e hoje, nossa, cursaram faculdade, fizeram pós-graduação, mestrado, quer dizer, foram evoluindo também através do estudo e também tiveram as vidas completamente transformadas e mudaram a vida dos filhos com a educação.
né? Muita gente, muita gente. Eu vejo hoje, né, que, assim, as minhas crianças já são meus netos, né? Mas você vê, a Aninha é uma pessoa que tudo que eu pude fazer para que ela tivesse mais educação, não só a formal, né, mas a educação como um todo. Então, estudar fora, fazer o curso de, como você faz, curso de línguas. Ela nunca foi chegada muito a esporte, mas, em compensação, se dedicou a uma outra área mais cultural. Hoje ela é uma escritora, uma pessoa... Enfim... né? E meus netos também. Então, eu vejo que, assim, eu acho que não tem caminho, sabe, Isabel? A não ser essa coisa do conhecimento. O conhecimento te leva para muitos lugares e te faz fazer uma revolução dentro de si, Quando, né? a gente fala e as pessoas acabam falando que o grande caminho, né, para que o Brasil mude, para que as coisas mudem a educação, isso não é mentira. Isso é verdade. Claro. Então, assim, quando você... Não é gasto, é investimento na educação. Quando você investe na educação, você está investindo em pessoas brilhantes no futuro, né? Daqui para frente, claro. Né? Pessoas... novos cientistas, astronautas, advogados, médicos, né? Engenheiros, pessoas que vão revolucionar. Você vê. Então, é investimento mesmo. Quando nós tivemos... no Brasil, foi no primeiro governo do presidente Lula, o programa de cotas, que foi tão, mas tão massacrado por muita gente, dizendo que a gente ia nivelar as universidades por baixo, que a gente estava levando para dentro das universidades pessoas sem capacidade de formação e tal. Você vê, Isabel, eu não tenho aqui, mas eu prometo, até vou pedir para a Raquel fazer uma pesquisa disso, que foi uma quantidade de pessoas, Isabel, por conta das cotas, que foram as primeiras pessoas em famílias a fazer universidades. Sim. Você sabe que, a serem doutores, a serem... Enfim. Você sabe que a gente não conversou sobre isso, mas, coincidentemente, eu preciso entregar um trabalho hoje sobre isso. E eu estava escrevendo exatamente sobre isso. Foi por isso que você falou, eu tenho um trabalho hoje para entregar. O trabalho é justamente voltado sobre isso. E essa fala, né, eu vou falar sobre como as políticas públicas, né, elas conseguem modificar a vida, e aí eu estou pegando o recorte racial da população negra, por exemplo, né? Então, essa fala que você falou, assim, das pessoas que foram e são ainda contra a cota, contra o programa Passaporte Universitário que tem aqui no município de Maricá, que a prefeitura paga a universidade, inclusive Faculdade de Medicina, para as pessoas, os beneficiários, isso aí são pessoas que querem uma hegemonia do conhecimento, né? Elas querem o conhecimento só para elas. Então, para que eu vou educar a população pobre, a população preta? Para quê? Para depois ficar me questionando, né? E aí, quando você tem pessoas que são questionadoras, a coisa fica mais difícil de você controlar, né? Os caras querem pessoas que você consegue controlar. Que você consegue controlar e manipular, e né, manipular. É o cara que você joga fake news e ele vai reproduzir sem falar mais. Sem falar assim, será que é verdade? Não vai fazer. Não, e se ele falar assim, Jesus falou isso, a pessoa vai acreditar porque não vai lá ler, porque não sabe ler. Não sabe ler. E agora, ele vai continuar manipulando você. E aí é não saber ler de todas as formas, né? É não saber ler. Porque o saber ler, né, gente, não é só juntar uma letrinha na outra e formar uma palavra e depois uma frase. Saber ler é você saber entender, interpretar o texto. Saber, exatamente. Interpretar o que a pessoa está querendo com aquela ação ali, né? E você vê que, por exemplo, isso trouxe, assim, os alunos cotistas, eles acabaram se tornando os melhores. Sim. Os melhores da turma, sabe? Muitos deles se destacaram em coisas internacionais e tal. E é isso que você falou, né? Para muitas famílias, é a primeira pessoa da família que está se formando. É a primeira pessoa da família que vai concluir o ensino superior. Aí uma vez eu chorei tanto, Isabel, tanto assim, ó. Você sempre se emociona, né, Eu fico Sandra? emocionada, eu sou meio boba. Sou muito emocionada nas coisas. Mas, assim, a moça se formou, não sei se era engenharia, medicina e tal, e ela foi com a roupa de gari da mãe.
É isso aí. Para homenagear a mãe. Para homenagear a mãe. Então você vê, é o orgulho. O que levou essa pessoa, a que ponto ela chegou por conta do quê? Da educação, É o orgulho. É o orgulho que você tem pessoas como eu tive que se sacrificam de alguma forma. Tia, né? Minha tia, meus pais Seus também, pais, né? Porque eles ficavam a semana inteira sem me ver. Não, e o medo, né? De deixar uma filha sua longe. E o medo. Sem saber. E naquela época não tinha um celular, não tinha um telefone, não tinha nada. Você não sabia o que estava acontecendo com a sua filha. A comunicação era muito difícil. Você não sabia o que estava acontecendo com ela durante a semana. Você tinha que esperar ela chegar em casa para você saber. Exatamente. E aí eu agradeço muito. Tanto é que quando eu chegava, minha mãe estava me esperando com uma comidinha lá, especial, né? Toda sexta-feira. Porque para eles também era difícil esse afastamento, mas para mim foi muito importante, né? Porque aí eu me tornei a pessoa que eu sou, né? E uma mãe profissional, mãe de 3 crianças maravilhosas. Aliás, seus filhos são super bem educados. Obrigada, né? obrigada. Muito bem, você sabe, crianças bem educadas, uma família linda, uma relação... enfim, então eu acho que assim... E aí, Isabel, eu vou falar uma coisa agora. Nem sei se era a hora de eu falar isso, mas eu já vou ficando nessa parte mais emocionada, mais puta. E eu fico falando assim pra você... Cara, como é que pode... Por isso que a gente não fez um programa de falar de coisas alegres. A gente está falando da nossa vida, porque falar um pouco da nossa vida também é uma forma da gente contar um pouco da nossa experiência e tal, que nos deixou indignada com a fala desse pastor, hein, Isabel? Exatamente. O que esse homem falou? Vamos fala falar o nome dele. Aí. Fala o nome dele. Aquele André Valadão, até um cara novo, né, líder da Igreja Lagoinha. Ele fez um discurso encorajando os pais a não mandarem os filhos para as universidades e incentivando os pais a que os filhos vendessem picolé na garagem de casa. Bota para trabalhar, mas não bota para estudar, porque se botar para estudar vai ser um caos e vai ser um inferno na vida de vocês. Os meninos vão se envolver com tudo de ruim e as meninas vão virar vagabunda. Esse foi o palavreado desse cara que é pastor. E eu fico realmente sem saber como que esse tipo de gente sobrevive na sociedade, como que esses fiéis conseguem ainda seguir um cara desse, porque é isso que ele está falando da educação. Isso, toda a nossa experiência que a gente contou aqui... Jogada na lata do lixo. Jogada na lata do lixo. E aí, assim, tipo, sabe? Suas filhas vão virar vagabunda, assim, tipo nós. Tipo nós. Tipo nós. Tipo nós. E os meninos vão dar pra coisa também ruim. Vai dar pra coisa ruim. E diz que... Eu vi uma parte da fala dele, eu não assisti toda, não. Eu vi um pedaço no corte do TikTok, que ele fala... que seu filho pode estar formado, pode ter uma profissão, pode estar na universidade, mas se você perguntar, ele vai estar longe de Deus. Então, é melhor que ele seja um vendedor de picolé do que ele estiver... Gente, tá certo um negócio desse? Não, raciocinem aqui comigo. Vamos lá, Isabel, fazer um exercíciozinho aqui. Raciocina aqui comigo. Isso é lógico? Isso tem algum fundamento? Isso da onde foi que ele tirou uma fala dessa? Assim, eu queria muito entender para me poder discutir e não só ficar fazendo adjetivos baixos, mas assim... Essa, na verdade, Sandra, é uma fala de extrema hipocrisia, né? É uma fala extremista, de extrema direita, provavelmente. É um cara que estudou, é um cara que tem dinheiro às custas da fé das pessoas, é um cara que compra tudo de melhor, mas os fiéis não podem ter acesso a coisas boas, tipo a educação. Para que ele continue manipulando. Para que ele continue manipulando. Exatamente isso, é isso. É isso. Se você for estudar, se você for se preparar para enfrentar o mundo, se você for entender de como é que as coisas funcionam... Você não vai aceitar um André Valadão falando essas merdas para vocês. Exatamente. Não vão. Não vão. Não vão aturar. O que ele quer? Ele quer continuar comprando o reloginho caro que ele tem, depois vocês procuram no Google, já falei, eu não vou ficar falando coisa aqui, porque vocês precisam Acho botar que era na cabeça... 168 mil, né? Exatamente. Vocês precisam ter na cabeça o seguinte, vocês não podem acreditar em tudo que os outros falam, inclusive a gente. A gente fala, vocês vão atrás do Google. Exatamente. Vai lá e pesquisa e vê se tem alguma mentira no que nós estamos falando. Exatamente. Ele tem um relógio de mais de 100 mil reais, ele usa uma camiseta de não sei quantos, um tênis de não sei quantos, um carro de não sei quantos, e pasme,
Essa eu quero te contar eu. O quê? Aonde que ele foi viajar com os filhos para ver... O quê? Aonde ele vai colocar os filhos? Ele viajou, colocar na faculdade, em que universidade? Ele viajou para conhecer a universidade para colocar os filhos dele lá. Mas não pode botar os filhos na universidade. Porque se botar, vai ficar longe de Deus. Foi isso que ele disse. Mas estudar em Harvard... os filhos dele podem. Pode, porque lá, em Harvard, lá, ninguém vai ensinar os filhos a ficar longe de Deus. Gente, Harvard é a segunda melhor faculdade do mundo. Do mundo. Imagina, né, como é que é lá. Porque os filhos deles... Os filhos podem estudar. Podem. Podem ter a oportunidade. Pode estudar nas melhores escolas do mundo. Assim como a gente falou que a nossa vida foi transformada e aí você acaba tendo também acesso a coisas materiais quando você tem um salário melhor, quando você consegue ter sua casa. Então, para que mesmo que os filhos dos fiéis vão ter isso que os meus filhos têm? Não precisa ter. Não precisa. Não. Precisa. Eles têm que ser manipulados, porque os pais já são manipulados, os filhos já crescem ali também são manipulados. O cara continua mantendo a hegemonia dele dentro disso, ganhando dinheiro com a fé das pessoas, né? Chamando todo mundo sem falar de otário, que é isso que é a situação. Essa que é a situação. Enquanto ele vai colocar os filhos na segunda melhor faculdade do mundo, que é Harvard. Então, assim, eu só não consigo realmente entender como esse tipo de gente sobrevive na sociedade, sobrevive, sei lá, tirando pedra mesmo na fé das pessoas. Porque isso é um desrespeito muito grande com o ser humano, né? É você achar que você tem uma superioridade que não existe. É como você ainda estivesse no período colonial querendo catequizar os outros. Não. Sabe? É um absurdo isso. Olha, Isabel, o único apelo que eu faço, assim, para as pessoas que acabam nos escutando e compartilhando com a gente esses momentos de reflexão que a gente faz aqui no Simples, que é o seguinte, assim, enquanto vocês continuarem aceitando esse tipo de coisa, tá certo? Muito mais difícil vai ser a gente superar os problemas que a gente tem na sociedade brasileira. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir conversando, sabe, gente? Conversando com nossas amigas, falando com elas, explicando que não é bem assim, tá certo? Que não existe esse Deus que odeia todo mundo, que existe entendeu? Existe uma frase que os cristãos do bem falam, né? Que Deus é amor. E Deus é amor, Deus não é esse ódio que essas pessoas fazem, entendeu? Fazem parecer. Porque eles pintam um Deus tão cruel, sabe? Um Deus que vai punir todo mundo, um Deus que vai machucar as pessoas. E a vida não é assim não, gente. A gente precisa de amor na nossa vida. Eu sei que as coisas são difíceis, nada as mil maravilhas sempre, como a gente queria fazer um programa para rir com vocês, mas a gente não consegue. A gente não consegue. Porque sempre tem esse tipo de gente aí querendo espalhar o mal, espalhar a maldade, né, pelo mundo, né, pelas nossas famílias, porque o que eles fazem é isso. Não, e numa crueldade inimaginável. Inimaginável. Né? Inimaginável. Numa crueldade... Quando você acha que você já viu tudo, o cara consegue ser mais cruel. O cara consegue se superar na maldade. Se superar. Superar na maldade. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Falam mal dos políticos. Porque político isso, porque político aquilo. Agora, cara, as políticas públicas de inclusão, as políticas públicas para tirar as pessoas da miséria, não só da miséria da fome, mas da miséria intelectual, da miséria cultural, tá certo? Colocar as pessoas num patamar de relacionamento humano mais digno, sempre tem um desgraçado, tá certo? Que vem com essas coisas, ou seja, tá gaguejando porque tá emocionada. Não, é que eu ia falar uma palavra, palavrão. Você não aguenta, né? Eu não aguento. Mas aí, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa, sabe, Isabel? Sabe aquela trincheira que a gente só faz aqui no Simples? A gente precisa levar ela lá para fora, Isabel.
Tem que levar. Tem que levar para conversar com as pessoas, dialogar, mostrar que isso não tem nada a ver, entendeu? Para que a gente consiga impedir que esses caras, sei lá, se proliferem mais do que já estão, sabe? Eu acho que é um pouco nesse sentido. Queria fazer essa reflexão com vocês. A proliferação que você usou é bom, né? Parece uma infestação, né, de gente ruim, uma infestação de gente do mal, infestação de gente que quer espalhar ódio, né? A gente tem que combater esse tipo de coisa. Então, assim, eu continuo falando que Deus é amor, continuo falando que as pessoas têm que procurar o que faz bem e fico indignada, acho que a gente aqui no Simples fica indignada de não ter ninguém quando um cara desse que diz que é pastor fala esse absurdo, não tem ninguém para levantar a mão e falar assim, ó, não concordo com você. Você tá errado. Mas, Isabel, sabe? Nem bem as pessoas levantaram a mão para falar sobre falar do horror dessa PL do estupro, nem bem estavam tentando contar uma história diferente, já surge a história do que é proibido estudar. Mas eu acho que essa é a tática desse pessoal. Né? Vamos bombardear de coisas ruins, vamos bombardear de ódio, porque aí a gente consegue. Né? Não vamos dar respiro para eles. É mais ou menos isso. Então, e aí gente, não dão respiro. Se não dá respiro, a gente também não pode ser da trincheira. A gente também não pode vai lá. E vai para cima. E vão para cima, né? Então, eles vêm com atitudes mais ruins, de ódio, a gente vai com atitude de amor, de esclarecimento, para as pessoas abrirem a mente com a educação, né? Para que tenham suas vidas mudadas, sim, porque tem direito. Vamos fazer valer a Constituição, que todos são iguais, né? Perante a lei, sem distinção de sexo, de etnia, de raça, de idade, né? Então, de religião. Vamos fazer valer isso daí. E a gente tem que ir para cima. E, gente, vamos estudar. Vamos estudar, vamos ler, vamos no cinema, vamos conhecer outras culturas, tá certo? Hoje a internet nos possibilita viajar para qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Vamos conhecer outras culturas. Se tiver uma graninha sobrando, viaja, tá certo? Vamos conhecer pessoas, vamos fazer, sabe? Vamos fazer, como diz, esse caldo mexer para não deixar essa galera do mal aí vencer essa parada. Eu acho que essa aqui é a nossa saída. Então, eu dizer para as pessoas que, olha, eu não sei também se alguém acha, mas ninguém nunca me falou isso. E você também não, mas nós não ficamos vagabunda, né, Isabel? A faculdade não ficamos? Não. Pessoas legais. Por isso que eu falei no início, cara. Avós legais, tá tô certo? Com medo. Esse negócio de o cara falar que você vai pra faculdade. Eu falei, meu Deus, voltei a estudar. Eita. Deve ser por isso, porque você pode ser vagabunda, tá tudo certo. Só pode ser. Não, tá tudo sai certo. de uma faculdade e entra em outra, só pode ser por isso. Não. Ah, não é não? Não. Decepcionamos o cara. Não é não. Não é por isso, não. É isso, pessoal. Vamos ficar atento a esse tipo de gente. Vamos ficar atento. Cara, é isso mesmo, amiga. E eu vou falar pra você uma coisa. Vamos falar dos nossos patrocinadores ou da música primeiro? A gente fala dos patrocinadores, aí vamos falar da musiquinha. Da música. Chama nossos patrocinadores aí, meu lindo. Casa Moa. Pois Só entra lá, hein? Tomamos cervejinha hoje de novo, mas, cara, semana que vem vai ser vinho. Eu me comprometo. Vai ser. Casa Moa, beijo, queridos. Maltes aqui, um abraço para a equipe lá do Matheus, da Maltes. Abração. Sempre presente aqui com a gente, Merinda. Só entrar lá, gente, para ver as peças maravilhosas da Merinda. Raquel, beijo. Fulana. Hoje nós estamos com acervo pessoal, né, amiga? Acervo pessoal. Acervo pessoal hoje. Tudo de acervo pessoal. Brinquinho de acervo pessoal. Tudo acervo pessoal. Mas a fulana tá com uma coleção muito linda. Bonita de inverno. Kena também. Kena também. Kena tá com os tricô bonito por lá, hein? Maravilhoso. E tá numa promoção boa. Muito bom. Quem é daqui de Maricá, corre lá na promoção dela também. Entra lá no @Kena_Rio. E a minha música, eu vou te falar qual música que eu escolhi. Fala. A minha música eu escolhi, Amor, I Love You, da Marisa Monte. Porque eu passei esses dias ouvindo Marisa Monte e Arnaldo Antunes. E aí é o seguinte, né, amiga? A educação salva, mas o amor também, cara. Claro, vamos nisso. Amor, I Love You. Neguinho precisa botar um pouquinho, sabe?
de amorzinho no coração. Falou neguinho de novo. No sério. Falei neguinho de novo, ela fica me corrigindo. Eu tenho esse hábito. Tem que fazer essas correções para ela, vai aprender. Eu vou melhorar. Vai melhorar. Aí, ó, e bota um amorzinho no coração, na cabeça, tá certo? Veja o outro, se coloque sempre no lugar do outro. Tudo que você quer para você, para os seus filhos, você queira para os filhos dos outros, tá certo? Aí, e é isso que eu quero falar. Amor, I love you, cara. Pensamento positivo, né? Amor é sempre muito bom em qualquer ocasião, né? Acho que isso aí que fortalece a gente cada dia. Eu escolhi aqui, não quero o dinheiro do Tim Maia, né? Só Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. É isso, vamos espalhar amor por aí, que acho que é a melhor coisa, gente. E amiga, eu vou te desejar um bom trabalho hoje. Tem que entregar meu trabalho. Vou entregar meu trabalho. E desejo um bom trabalho. Semana que vem você conta aqui como é que foi. Como é que foi. Então, vamos fazer o nosso brinde. Um brindezinho pra gente. A nós que não viramos vagabundas na universidade, ainda bem. E continuamos estudando. Beijo, gente.